Vamos lá, segunda parte da nossa lição, que nós vamos falar agora sobre Jesus é o pão vivo que desceu do céu, tá certo? Então nós podemos observar aqui, quando nós começamos a ler esse tópico, que o povo judeu era um povo que estava acostumado a viver do sustento, principalmente que vinha de Deus, né? Então eles plantavam, eles faziam tudo que eles faziam, eles sabiam, eles criam que Deus daria providência, daria chuva para poder as sementes crescerem. Então nós podemos entender que o quê? Que o povo judeu era um povo de uma sociedade rural, tá certo? Então eles se preocupavam com o pão de cada dia. E quem não se preocupa, né? O povo vivia em constantes ameaças de fome e pobreza. Por quê? Porque eles viviam, né, sobre o domínio do povo romano, que cobrava impostos das suas colheitas. Por exemplo, se ele plantou um pé de milho, vamos dizer que 60% daquele pé de milho eu deveria de dar para o povo romano, né? Eu deveria pagar o imposto daquele milho para os romanos. E não sobrava quase nada para a sobrevivência deles. Então eles viviam de pobreza, né, e fome. Então, quando Jesus foi para o deserto, estava ali falando, né, falando de Deus, falando da vida eterna, e aconteceu o milagre da multiplicação dos pães, eles relacionaram esse milagre com o milagre que Deus fez no deserto com o povo de Israel, lá na época de Moisés, quando eles saíram do povo do Egito. Nós falamos isso no primeiro tópico, tá certo? Então, o que aconteceu? Eles fizeram essa comparação. E era impossível não se maravilhar-se, né, diante de um homem que tinha o poder de acabar com a fome do povo. Mas na realidade, o que Jesus queria não era que eles acreditassem que Jesus poderia acabar com a fome deles material, mas que Jesus poderia acabar com a fome espiritual, né? Que eles só se preocupavam com as coisas terrenas, como aquela mulher samaritana, né, que desejava beber água. Eles também desejavam o pão. E Jesus, percebendo a sua necessidade espiritual, eram maiores que a necessidade física, começou a ensinar. Aí vem os 3 subtópicos desse tópico, que vai falar sobre a vida material e espiritual, né? Onde Jesus destaca que existem coisas passageiras e coisas eternas. O pão que a gente come agora de manhã, que a gente toma café, vai acabar. Vai saciar a nossa fome naquele momento, mas depois a fome vai voltar. Quando dá 10 horas, você não está com fome de novo? Aí você come alguma coisa às 10 horas. Quando dá meio-dia, você não está com fome de novo? É perecível, né? É uma coisa passageira. E Jesus quis dizer o quê? Que o primeiro destaque é que existem coisas passageiras e coisas eternas. É necessário que saibamos dar prioridade ao que é mais importante. O povo estava preocupado com o pão, que saciava a fome deles temporariamente, enquanto Jesus queria alimentá-los com a palavra espiritual, a palavra que é mais doce que o mel, a palavra de Deus, que alimenta a nossa alma e que sustentaria a sua vida perpetuamente, eternamente. Como diz em João, capítulo 6, versículo 33, que vai dizer: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Tá certo? A vontade de Deus é que as pessoas creiam em Jesus. Olha só, lá no versículo 28 ele vai dizer, ó: disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais nele que me enviou. E disseram, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos, que creiamos em ti, que operas tu? Né? Então ele vai falar sobre maná e etc. Então a gente vai ver aqui que Deus quer que todos creiam que Jesus é o Filho de Deus. A sociedade judaica em geral se preocupava em fazer a vontade de Deus. Os hebreus dedicavam-se em agradar a Deus com seu comportamento, costumes e sacrifício. Mas não era isso que Deus queria, né? Por isso a resposta de Jesus é surpreendente. A vontade de Deus é simples, que cada um creia, né? Que cada um creia no Filho de Deus e viva conforme essa fé. A vontade do Senhor, porque essa é a vontade do Senhor, porque a fé em Jesus traz ao ser humano a salvação e a libertação e uma nova vida. Era isso que Jesus queria, que o povo fosse liberto, que o povo tivesse a salvação, que o povo
eles tivessem uma nova vida. Eu sou o pão da vida, o terceiro subtópico. Eu sou era uma expressão usada apenas para se referir a Deus, né? Por causa da maneira que Deus se tratou com Moisés. Quando Jesus afirmou claramente, fez essa declaração e todos que ouviram entenderam e afirmaram ser o enviado de Deus para dar a vida aos homens. E o que aconteceu? O povo pediu um sinal, como eu li agora no versículo aqui, né? E ele fala assim, ó, mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. O pão a que Jesus se referia era a sua própria vida, tá certo? E ele queria, né, que seria entregue para dar a vida a todo aquele que está em comunhão com ele. Seus discípulos deviam lembrar isso toda vez que se reunissem em memória de Cristo. Amém? Subtópico 3. Tópico 3. Quem crê tem a vida eterna, tá certo? Jesus conclui a sua ministração com palavras simbólicas, assim como fez o mestre na lei de Nicodemos e com a mulher samaritana junto ao poço. Então disse Jesus, afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão a vida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. E isso quer dizer que a gente vai comer a carne de Jesus? Não. Isso quer dizer o quê? Que Jesus estava usando uma metáfora, né, do dia a dia, como comer um pão, para ilustrar a completa e perfeita comunhão que deve haver entre ele e a pessoa que entrega a sua vida a ele, tá certo? Em outras palavras, é preciso ter uma aliança, tá certo? Com quem? Uma comunhão completa e perfeita com Cristo para ganhar a bênção da vida eterna. Ter a vida eterna não significa deixar de morrer fisicamente, mas sim viver para sempre ao lado de Deus, mesmo após a morte. Por isso Jesus disse de si mesmo, aqui está o pão que desceu do céu, e quem comer desse pão, ele estava se referindo a si mesmo, nunca morrerá. A mensagem de Jesus àquela multidão ainda ecoa hoje para todas as pessoas. Deus enviou do céu para que, através dele, Jesus, toda a fome da alma do ser humano seja suprimida. Quem crer em Jesus, quem crê que Jesus é o Salvador, o pão vivo que desce do céu, tem a promessa da vida eterna junto ao Pai. Então, que você venha crer em Jesus, aceitar Jesus como seu Salvador, para que você tenha vida eterna. Porque por isso que numa das aulas que nós tivemos, é necessário nós termos comunhão com Deus, termos comunhão com Jesus. A gravação será interrompida. Porque aquele que não tem comunhão com Deus. Amém? Que você fique com esta palavra nesta manhã, que o Senhor venha abençoar a sua vida, tá certo? E olha só, o revisando, eu vou conferir com vocês mandam para mim, ó, tira uma fotinho, não esqueçam de mandar a foto dessa atividade aqui para eu corrigir, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês, tá bom? E nós vamos orar agradecendo. Senhor, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado, Senhor, porque Tu és o pão da vida, que desceu do céu para nos dar a salvação, nos dar a vida eterna. Abençoa cada pré-adolescente nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Peraí. Ó, só para relembrar aqui, eu queria que vocês falassem para mim depois também, mandassem um vídeo com vocês dizendo que memorizaram, né? Ou a Bíblia diz, porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. João capítulo 3, versículo 33. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Um grande beijo no coração. Até mais.